Israel será restaurado? Esse Israel do qual nós estamos falando, o Israel se arremete ao Israel espiritual também. As igrejas estão certas de atribuir essas promessas de restauração só para a igreja e não para a nação de Israel? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu? Presbítero Maciel. Então, Diácono Aldo, nós temos alguns textos que favorecem essa ideia do Israel espiritual sendo a igreja. E, de fato, sob um certo sentido, o Novo Testamento trata sempre como igreja. Por exemplo, ali a carta aos Romanos, havia ali em Roma uma igreja que tinha judeus, tinha gentios, né? Então ali sempre a nomenclatura é dado como igreja, né? Esta congregação que tem uma missão, conforme nós estamos aprendendo nas nossas lições bíblicas, né? Quer dizer, a igreja ali é realmente um ajuntamento que desenvolve ali o reino de Deus, tem esta missão, né? Que é encorajada pelo poder de Deus a desempenhar a obra de Deus. Agora, veja, há dois textos, pelo menos dois, né, muito conhecidos nesse sentido. Efésios capítulo 2 nos diz assim, que de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação. Quer dizer, Cristo desfez toda a inimizade que havia entre judeus e gentios, né? O apóstolo Paulo também afirma lá em Gálatas que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então isto é uma verdade. No sentido espiritual, a partir do momento que nós como gentios fomos enxertados na oliveira, então agora nós fazemos parte, né, das promessas de Deus e somos agora participantes espiritualmente destas promessas. Agora veja, Jesus ele também disse, a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo também disse que dos israelitas são os pactos, as alianças, né, as promessas. Então quer dizer, nós temos que saber analisar todas as coisas, né? No sentido das profecias, nós fomos enxertados nas alianças de Deus, na aliança de Deus, que inicialmente vem sobre o povo de Israel, a partir do momento que Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, escolhe o seu povo, né, dentre todas as nações, como consta ali em Êxodo, no capítulo 19, no capítulo 20, Deus chama Israel no meio de todas as nações, Israel atende o chamado de Deus como uma nação sacerdotal, e esta nação agora recebe as leis, os pactos, as promessas, e se desenvolve sobre a nação o ministério profético. Quando nós somos agora aceitos pela fé, nós não podemos agora trazer sobre os gentios o cumprimento das promessas de Deus. Ora, não, as promessas de Deus, nós que fomos enxertados, as promessas continuam repousando sobre o povo de Israel. Diferente disso, eu sempre trago essa reflexão ali na nossa congregação em Cidade Tiradentes. Diferente disso, é nós pegarmos uma tonelada de profecias bíblicas e simplificar essas profecias, né, apenas como 2, 3 frases. Quais são essas 2, 3 frases? Não, a partir da ressurreição, essas profecias já se cumpriram porque agora a igreja governa. A partir do momento em que as pessoas ressuscitarem, então ali a igreja governa. Nós já reinamos com Cristo. São 2, 3, 4 frases que tentam resumir uma tonelada de profecias bíblicas, de expectativa bíblica, profética, de um governo onde Deus verdadeiramente cumprirá sobre toda a terra o seu ministério. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, João define esse período como um período de 1000 anos. Daí, né, o nome milênio. Mas as profecias, elas todas repousam
sobre uma expectativa onde o Messias governaria, e ele governará, regerá as nações virão a Israel, e ali, diante de um Israel agora restaurado. Então, quando nós olhamos para Ezequiel, no capítulo 37, é esta realidade que nós estamos diante. Olha, eu quero voltar num capítulo antes, aqui no capítulo 36, aqui Deus, ele fala ao povo de Israel, dizendo assim: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Então, agora, no capítulo 36, Deus já começa a falar com o seu povo por meio de Ezequiel, dizendo assim: olha, vocês estão no exílio, vocês estão agora, as nações riem de vocês, porque o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, já havia sido ali tanto o reino do norte como depois o reino do sul. Então, agora, propriamente sobre Judá, é dado esta profecia, que já começa aqui no capítulo 36, dizendo assim, que as nações estavam rindo de Israel. Mas Deus, ele fez uma promessa, aqui no versículo, no capítulo 36, no versículo 21 e 22, até o versículo 23, 24, Deus, ele explica que salvaria o povo de Israel pelo seu santo nome, por zelo ao seu nome. Por quê? Porque foi ele quem chamou, ele que escolheu, ele quem preparou. Agora, tive zelo pelo meu santo nome. Então, o Senhor, ele jura por ele mesmo que essas promessas se cumpririam sobre Israel. Então, o que acontece? Quando abre aqui o capítulo 36, Deus, ele já faz essas promessas. O texto mais conhecido do capítulo é dizendo assim que tiraria o coração de carne e daria agora um coração, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, que daria a eles agora, porei sobre vós o meu espírito, para que agora de fato Israel guardasse os mandamentos, os preceitos de Deus. Esta obra, ela foi prometida a Israel. Então, quando chega no capítulo 37, Ezequiel vê Israel como um vale de ossos secos, que não tem, como um exército caído. Mas Deus, ele faz essa promessa de restauração. E essa promessa de restauração, após aqui o ministério de Ezequiel, quando que ela se cumpriu? Agora alguém diz assim, não, ela se cumpre sobre a igreja. Será mesmo? Será mesmo? Ela se cumpre sobre a igreja? Olhe bem, o capítulo 37, o capítulo 38, o capítulo 39, o que fala? Fala de Israel, esse Israel restaurado sendo cercado, e Deus agora salvando o seu povo. E o povo de Israel nunca mais tendo esses tipos de problema. Porque receberam um novo coração, foi soprado sobre eles espírito, eles se levantaram como exército, foram defendidos por Deus, e agora a terra de Israel estava para sempre purificada. Então, nós seremos participantes desta obra. Nós seremos participantes, porque nós somos enxertados na oliveira, nas promessas de Deus. Nós somos participantes, mas não devemos ter uma interpretação que despreza a restauração de Israel. Porque a restauração de Israel é a nossa restauração no sentido da nossa entrada na vida eterna. Todas as coisas começarão a partir do momento em que Cristo volta, ele reina, e reinando Cristo, nós reinaremos com ele. Que maravilha! Então, se nós temos sede de vida eterna, nós temos sede da restauração de Israel, porque nós reinaremos com Cristo, e Cristo reinará a partir de onde? De Sião, de lá sairá a lei. Então, nós temos esta perspectiva. Nós não podemos fazer como alguns. Não, olha, se Israel está em guerra hoje, se a guerra acaba amanhã, se volta a guerra depois e acaba depois de amanhã, para nós cristãos não há, isso não quer dizer nada. Não, nós desprezaremos a figueira, desprezaremos o relógio de Deus e seremos pegos de surpresa. Seremos pegos de surpresa, porque os sinais bíblicos estarão
sendo desprezados por nós, e nós não podemos desprezar. Veja como é. O apóstolo Paulo, ele nos fala que há um remanescente, há de fato salvação. Cristo, ele nos fala que há o tempo dos gentios. Então, quer dizer, quando acaba esse tempo, completa a obra de Deus, Cristo volta, restaura o seu povo e nós reinaremos com ele. Então, não podemos misturar as coisas. Hoje, nós fazemos parte da igreja, como Israel faz parte da igreja, para a salvação. Então, quer dizer, igreja, Israel espiritual, igreja espiritual, não há distinção para a salvação, para os dons, para a guarda dos mandamentos, assim como os estrangeiros eram aceitos no Antigo Testamento e eram participantes das mesmas alianças, agora em Cristo nós somos aceitos, tá tudo certo, tudo ok. Mas nas interpretações proféticas, nós temos que entender que nós somos enxertados e as promessas de Deus repousam sobre o seu povo. E Cristo, ele prometeu, ele não negou que ele reinaria. Ele só disse aos seus apóstolos, ainda não é o tempo. Mas ele prometeu voltar, e nós cremos na segunda vinda de Cristo, para ele cumprir todos os propósitos de Deus e reinar conosco.